Capítulo 16. Sucessão real. Agora é um novo dia, e na casa se fazem os preparativos para o regresso. Hiro, parado na murada do jardim, vê um barco singrando o rio com velocidade. Os contornos da cidade são vistos ao longe, e o barco deve trazer notícias urgentes e novas tribulações para o seu coração, já tão alanceado de apreensões por causa de Nute. Pela porta aberta da sala de entrada, 2 auxiliares trazem-na deitada sobre umas andas. Passou mal a noite e está novamente debilitada. Seus olhos brilhantes voltam-se para o pai. Parece, pai, que é a última vez que aqui venho. Deixa-me permanecer no jardim por mais um pouco. Quero me despedir de minhas flores amadas, que eu mesma plantei. Há um sinal de Hiro. Os auxiliares a ajudam a levantar-se e caminhar até o montículo de pedras onde se senta. Ao mesmo tempo em que Arnete, tendo encostado o barco, sobe a rampa e para ante o quadro familiar respeitoso. Depois saúda e diz: Trago notícias graves. Os mercenários de Orerete tomaram conta da cidade e fustigam o povo, havendo já muitos feridos e mortos. Ele mandou um emissário, dizendo que irá ao templo amanhã cedo, pois quer falar contigo. Qual o motivo dos tumultos? Matra, que está sempre bem informado de tudo, disse-me que o jovem faraó morreu, e que estão encobrindo sua morte, até que Orenrete assuma o poder. Matra diz que Tute morreu, porque tomou bebida errada. Hiro percebeu logo o que estava acontecendo. A ambição terrível de Orenrete desencadeia-se porque ele não tem mais paciência de esperar. Usa da força que tem e provoca os tumultos para poder intervir com suas tropas. Regressaremos então, agora mesmo. Levem Nute para o barco. Enquanto a removiam, teve a intuição segura de que ela não resistiria mais que uns poucos dias. E isso o desesperava, porque não poderia viver sem ela. Mas descendo a rampa sentiu que suas mãos estavam se carregando de uma carga tão forte de fluidos que sentia correrem estremecimentos e repuxamentos pelos braços. Preocupado com as notícias, não percebera que Naradin estava presente, ajudando-o nas dificuldades do momento, conforme prometera nas ruínas do velho templo na véspera, e que envolve-lhe os braços em uma camada espessa de fluidos esverdeados, e segue junto dele para auxiliar no atendimento da filha. Penetra no barco e vai para junto dela, que já se encontra sob a cobertura central. Trabalhando agora plenamente consciente do auxílio de Naradin, aplica-lhe poderosos recursos de que dispõe em suas mãos e vê que ela vai aos poucos se reanimando, aconchegando-se por fim a seu peito e adormecendo. Ouve agora Naradin dizer-lhe: Tua doente viverá ainda algum tempo, enquanto que tu também te refarás dos últimos esforços feitos, que te esgotaram. Rende graças ao Senhor, que assim estende sobre ti sua mão poderosa e justa. Chama-me quando quiseres, que ouvirei tua voz e virei te ajudar como agora. Ó amigo, exclama Hiro comovido, que a mão te cubra de bênçãos pelo bem que me fazes. O barco encostou no ancoradouro do templo e Hiro retomou suas atividades, sem perda de tempo, mais tranquilo agora, pelas palavras de Naradin. As notícias chegavam uma atrás das outras, trazidas pelos olheiros do templo que operavam nas ruas. E em sua câmara de trabalho, passou o resto do dia premido pela urgência de decisões adequadas e sábias. De certa forma, considerava ele, tinha havido alguma penetração do culto renegado de Atom em determinadas camadas sociais, ligadas ao governo anterior. E com a morte do faraó, esses núcleos, sentindo-se ameaçados nos seus interesses, reuniram-se e passaram a hostilizar Tutankhamon, que estava tentando restabelecer o culto verdadeiro com o apoio do templo. Esses interessados contavam com o apoio de Orenrete, que conseguira casar-se com a irmã de Akhenaton, e assim se aproximara do trono, que agora lhe estava bem perto. Hiro tinha conhecimento de que ele fizera um acordo secreto com Eye, o sacerdote pai de Nefertiti,
antes mesmo da morte de Akenaton, segundo o qual, com a morte deste, Eye subiria ao trono, passando-o depois de 2 anos ao próprio Orenhete. A sagração de Tut, feita por ele, Hihor, de certa forma, inutilizara o acordo. E agora o ambicioso guerreiro, já dentro do aprisco real, não queria mais contemporizar. Estava tudo muito claro, e enquanto via os mercenários nas ruas, massacrando o povo inerme, Hihor compreendia facilmente que na entrevista do dia seguinte não lhe restaria alternativa. Deveria aceitar as imposições do guerreiro e sagrá-lo faraó, para evitar que a guerra civil tomasse conta do país. Quanto a Nut, refletiu maduramente. Era preciso que somente seus auxiliares mais chegados soubessem que sua morte estava próxima. Naquele clima violento, a destruição dos pulmões seria rápida. Com isso poderiam surgir aborrecimentos sérios, envolvendo o prestígio da classe sacerdotal e do próprio templo, considerando que os sacerdotes eram os detentores quase que exclusivos dos conhecimentos médicos daqueles tempos, além do poder religioso que lhes dava o Deus. E em se tratando de uma doença daquelas que atacava a própria sacerdotisa maior, tal fato seria encarado pelo povo ignorante como decréscimo de autoridade espiritual por parte de quem, como ele, o sumo sacerdote, governava a vida religiosa do país e do império. E por que suceder isso justo agora? Pensava ele, quando com a morte do falso faraó, a autoridade espiritual de Amon voltava a se consolidar rapidamente por toda parte. Era, pois, necessário esconder a situação, não deixar que fosse conhecida, nem mesmo entre os iniciantes. Fechando-se em sua câmara, posternou-se e aguardou a inspiração que nunca lhe faltava nos momentos graves. Com a morte do faraó e a sagração precipitada de Tutankhamon, o clero reconquistou sua soberania. O grão-sacerdote colaborou, levando em conta sem embargo da imaturidade do jovem príncipe, os desmandos, as vinganças, perseguições religiosas e matanças que se seguiriam à morte de Akenaton e que explodiriam por toda parte, no país e nos territórios conquistados, e muito mais, as arremetidas dos guerreiros de Orenhete, sempre interessado em massacres, pilhagens e violências que no seu ato, pelo menos em parte, poderia reduzir. Um pouco mais tarde, saindo incognitamente pelos fundos do templo, dirigiu-se a uma viela próxima e bateu a uma porta humilde, onde residia uma mulher do povo, viúva de um ex-auxiliar do templo, e a quem prestara favores e proteção em várias ocasiões. Esta fora a inspiração que recebera. Sem revelar os laços que o ligavam à jovem, pediu-lhe que a recebesse em sua casa, tratasse dela até o seu desenlace, recebendo régio salário pelo serviço. Como aquele pedido vindo dele era uma ordem irrecusável, na mesma noite secretamente, envolto em largo manto, e apoiando a filha também envolta em véus, transferiu-a para esse refúgio, onde todas as noites poderia visitá-la, até os últimos momentos de sua vida. Instalou-a o melhor que pôde e prometeu sua assistência imediata ao menor aviso. Ia retirar-se, quando o forte alarido chegou até eles, vindo dos arredores. Ao transpor a porta de saída, acalmou a anciã assustada, que com um olhar ansioso o interrogava. Veneranda amiga, o que se passa? O que se passa é a luta terrível das ambições pela conquista do trono real. Não te preocupes, porque até amanhã a esta hora, tudo estará terminado. Cuida da doente, e é só o que no momento desejo que faças com todo desvelo. Voltando ao templo, recolheu-se à sua câmara de repouso, ouvindo ainda por várias horas os gritos e os bramidos que vinham das ruas, até que o sol, raiando na manhã seguinte, iluminou o triste espetáculo dos trucidamentos e dos incêndios. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve!